Cumprimento a todos os irmãos que estão aqui conosco e pela conversa que tivemos antes, o Brasil está bem representado aqui, porque nós temos gaúchos, temos paulistas, brasilienses, a turma boa, valorosa do Tocantins, de Anópolis. Então, um abraço a todos e aos irmãos que venham a se conectar aqui conosco neste bate-papo, nessa conversa fraterna, como deve ser todo estudo da doutrina espírita, como deve ser todo estudo a respeito dos ensinos do Cristo. A questão da felicidade. Eu penso que esse seja o ponto fundamental, o objetivo de todo mundo. Não há quem não queira ser feliz. É o grande propósito da vida. Aliás, até mesmo o espírito, quando mergulha naquela sucessiva carreira que ele se submete, desde os reinos minerais ou até antes, e até atingir as culminâncias, qual é a intenção de enfrentar tanta coisa? Ser feliz, encontrar a felicidade. Nós vamos aqui comentar não essa felicidade do espírito puro, aquele que já detém a sabedoria, o conhecimento, a segurança e que, portanto, é feliz. Nós vamos abordar aqui essa felicidade possível que a gente busca. Nós, seres, espíritos, dentro da classificação do Livro dos Espíritos, na questão 100 e seguintes, espíritos ainda imperfeitos ou espíritos em processo de aperfeiçoamento, espíritos perfectíveis, buscando, demandando o esforço evolutivo a respeito da felicidade, em busca da felicidade. E Allan Kardec foi de uma sabedoria muito grande quando abre a quarta parte do Livro dos Espíritos, fala das esperanças e das consolações, e Allan Kardec ele aborda a questão da felicidade, que é algo que todo mundo busca, todo mundo quer, é o anseio de todos. Então, olha só como é que Kardec, aqui na questão 920, inicia essa conversação com os espíritos, em que ele obteve respostas extraordinárias que vale a pena a gente dar uma lida e meditar a respeito. Mas olha aqui na questão 920, a pergunta que Kardec faz, abrindo o capítulo. O homem pode gozar de completa felicidade na Terra? Completa. E os espíritos respondem, não. Porque a vida na Terra, não é? Lhe foi dada como prova ou expiação. Ou seja, é como se nós estivéssemos matriculados num curso chamado Vida, em que tem algumas matérias que nós precisamos reforçar
melhora o nosso conhecimento. Aí é a prova. Ou a expiação, o fracasso anterior naquela mesma tentativa e que retorna novamente para que o espírito consiga. Então, essa repetição ou esses testes, não é, não conseguem fazer com que o homem, diante de prováveis fracassos na prova ou na expiação, o homem não atingir a felicidade. É por isso que os espíritos dizem que não tem de felicidade completa. Completa. Não. Em planeta de expiação e prova, não. Mas os espíritos continuam e dizem mais. Mas depende dele, da criatura, do homem, da pessoa, amenizar os seus males e ser tão feliz quanto possível na Terra. Vocês já notaram que a gente, quando tem um problema, a gente aumenta esse problema? Eu me lembro do meu professor de matemática, lá em Belo Horizonte, porque eu sou mineiro, nasci em Belo Horizonte. Eu me lembro do professor Cabizuca, esse era o sobrenome dele, professor de matemática. Ele dizia assim: vamos reduzir ao mínimo nas coisas da matemática que ele ensinava para a gente. Os espíritos estão aconselhando a mesma coisa. Compete a nós amenizar, reduzir. Não aumenta o seu problema, não. Porque nós temos essa mania ou esse condicionamento de aumentar o problema. Reduz o problema ao mínimo, para que a gente possa ser feliz. Mas, mais adiante, Kardec faz uma outra pergunta na questão 922, a respeito da questão da felicidade. Mas, antes dele fazer a pergunta, Allan Kardec faz uma afirmativa. Vamos ver aqui qual é a afirmativa que ele faz. Olha como é que ele diz. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro. Isso é uma afirmativa, não é uma pergunta. A pergunta vem depois. Mas como doutrina espírita é essencialmente democrática e nos permite que a gente possa arguir todas as coisas, vamos arguir essa afirmativa que Kardec faz. Ele diz que a felicidade é relativa. Depende da posição de cada um. O que torna um infeliz, ou melhor, o que torna alguém feliz é desgraça para um outro. A mesma medida, a mesma coisa que torna uma pessoa feliz, afirma Kardec, torna o outro se sentir um ser desgraçado e infeliz, portanto. É uma afirmativa, não é a pergunta ainda. Para a gente poder entender a pergunta, vamos passear um pouco em cima dessa afirmativa que ele faz. Kardec está com a razão nessa afirmativa? A felicidade é relativa. Aquilo que torna um feliz, torna o outro infeliz. Vamos dar um exemplo? Vamos supor nós aqui, a turma de
de Brasília, de São Paulo, a turma gaúcha que está em Mato Grosso, a turma do Mato Grosso, a turma do Tocantins. Eu lembrei de Mato Grosso, eu me lembrei lá do meu irmão Lacordé, gente boa. Vamos fazer um questionamento aqui entre nós, para ver se a afirmativa de Allan Kardec está correta. O que torna um feliz, torna o outro infeliz. Vamos supor que nós aqui, recebêssemos hoje uma determinação médica. De hoje em diante, a gente só pode se alimentar uma vez por dia, numa porção muito pequena, naqueles pratinhos de plástico de festa de criança. Aquele que é tão fininho que quando eu comer está quente, queima a mão. E se você bota muito, ele desdobra e cai. É desse pratinho que eu estou falando. A Vera Lúcia riu ali, porque eu acho que você também conheceu esse pratinho, né, Vera? Eu também conheci. Esse pratinho, vamos supor que a gente receba uma determinação médica. De hoje em diante, nós só vamos poder nos alimentar uma vez por dia num pratinho de plástico daquele pequenininho. Eu pergunto, nós ficaríamos felizes ou infelizes com essa determinação médica? Infelizes. Eu ficaria infeliz. Infelizes, né? Eu concordo. Eu também ficaria muito infeliz. Todos nós ficaríamos profundamente infelizes. E por que nós ficaríamos infelizes? Porque a gente come mais, estamos acostumados a comer mais do que um pratinho de comida por dia. A gente toma café da manhã, a gente almoça, tem gente que faz um lanchinho aí entre um e outro. A gente lancha, a gente janta, tem gente que ceia e tem gente que ainda assalta a geladeira de madrugada. E eles se justificam dizendo, não, a geladeira foi feita para ser assaltada de madrugada, quando a luz está apagada. Tanto é que ela tem uma luzinha lá dentro. Quando você abre a porta, ela ilumina. É para assaltar de madrugada, não acordar ninguém com tudo escuro. Então, há pessoas que fazem 5, 6 refeições por dia. No mínimo 3 por dia, café da manhã, almoço e janta, é tranquilo, não é? É o mínimo que a gente tem. Então, nós ficaríamos profundamente entristecidos se a gente receber uma determinação médica de que de hoje em diante é só um pratinho de comida por dia. Não pode passar disso. Caso contrário, há um grave risco de vida. Ficaríamos profundamente infelizes. Vamos almoçar lá em casa, eu vou fazer aquele prato que você adora. Minha irmãzinha, já não posso mais. Agora é só um pratinho desse tamanhozinho. E comida bem mais salada do que outra coisa qualquer. A minha felicidade foi embora. Eu não posso mais ter o prazer de comer. A gente ficaria muito entristecido, não é? É. Mas olha, meus irmãos, eu garanto para vocês que em torno de 2 bilhões de pessoas, eu não falei milhões, eu falei bilhões
de pessoas na Terra ficariam extremamente felizes se tiver garantido um pratinho raso de plástico de comida por dia. Por quê? Porque eles não têm garantido um prato de comida por dia. Só isso já era para a gente ser feliz. 2 bilhões de pessoas. Você pegar a China, tem um avanço econômico extraordinário, mas tem 1 bilhão e 400 milhões de habitantes, em que quase 1 bilhão ainda está plantando no fundo do quintal e comendo aquilo que planta ali. E quando o inverno é rigoroso, o sujeito passa fome, se não conseguiu guardar uma provisão, ele morre de fome. Na Índia, no Paquistão, na Tailândia, e vai para aí afora. No Brasil, em todos os cantos, nos Estados Unidos, gente morrendo de fome. Na França, na Europa toda, na Inglaterra. 2 bilhões de pessoas não têm garantido todo dia um pratinho de comida por dia. Então, a gente verifica que a afirmativa de Kardec é correta, não é? Aquilo que torna uma pessoa feliz torna o outro profundamente infeliz. Ele se sente um desgraçado, um banido da sorte. A felicidade na Terra é relativa. Essa é a afirmativa que Kardec faz. E aí agora vem a pergunta. Mas, indaga ele, apesar da felicidade ser relativa e de que aquilo que torna um feliz torna o outro desgraçado, não haveria algum critério de felicidade para todas as criaturas? Olha a pergunta que Allan Kardec está fazendo. O magnífico dessa pergunta, porque a felicidade é relativa. O que torna um infeliz torna o outro felicíssimo. Nós vimos aqui, nós somos testemunhas disso. A felicidade é relativa. Mas ele pergunta, não haveria um critério, apesar da felicidade ser relativa, não há um critério de felicidade que consiga atingir a todas as pessoas indistintamente? É a pergunta de $1 bilhão essa, porque é de uma profundidade filosófica extraordinária. Essa é a pergunta que Kardec propõe aos espíritos. Mas no meio dos espíritos estava Sócrates, Platão, Aristóteles, estavam os grandes filósofos que fazem parte dessa pleiade de espíritos que formam o grupo denominado Espírito da Verdade, conduzidos e orientados diretamente por Jesus. A pergunta que Kardec faz: há um critério que consiga atender, apesar da diversidade, consiga atender a todo mundo, indistintamente? Essa é a pergunta que Allan Kardec faz. Para uma pergunta genial, uma resposta fabulosa, espetacular. E é assim que os espíritos respondem.
E eu acho interessante o modo como eles respondem, porque sempre quando a resposta que eles dão à pergunta feita, quando a resposta ela tem uma certa profundidade ou uma certa complexidade, os espíritos fatiam a resposta, suavizando o problema. A gente aprende em administração e a gente dá um nome muito interessante a isso. A gente chama de salamização do problema. Salamizar. O que quer dizer isso? O que quer dizer esse verbo? É cortar o salame. Você está com um amigo ou uma amiga conversando e tem um salame enorme, grande e tal. Não, nós não vamos dar conta de comer isso tudo, não. Vai fatiando ele e vai conversando e vai comendo. E logo, logo o salame acaba. Salamizar os problemas. É uma dica que os espíritos dão para a gente. Está com problema? Salamiza ele. Divide ele. Lembra do professor de matemática, Kabizuka? Reduz ao mínimo. Divide o problema. Encara o problema. Não foge dele, não, porque ele existe para você aprender. É um curso intensivo de vivência, de vida, de aprendizado. Salamiza o problema. E é isso que os espíritos, costumeiramente, no livro dos espíritos, fazem. Eu me lembro aqui na questão 886, eles também salamizam, dividem a resposta em várias partes, em 3 partes. Aqui eles também dividem em 2 partes. Olha a resposta que os espíritos dão a essa genial pergunta de Allan Kardec. Há um critério único que atenda a todos, embora a diversidade das pessoas, um critério de felicidade para todos? A resposta que os espíritos dão. Eles dividem em 2 partes. Para a vida material, a posse do necessário. Ué, mas os espíritos se preocupam com a nossa vida material? Isso não é problema nosso, não. É problema nosso, mas eles se preocupam. Eles nos instruem. Ah, se cada um de nós pudéssemos ouvir esse técnico, esse expert que Jesus colocou do nosso lado, que nós damos o nome a ele de anjo da guarda, espírito protetor, espírito amigo. É um expert em todos os assuntos e nos conhece profundamente. Sabe como é que nós somos. E ele sabe o jeito, portanto, de nos dar orientação para resolver os nossos problemas materiais. Para a vida material, os espíritos se preocupam com a vida material? Sim. Lá em Obras Póstumas, Allan Kardec pergunta: mas os espíritos vão se preocupar, inclusive, com as minhas questões financeiras? Sim. Não preocupar com a vida material de vocês seria a prova de desamor. Porque vocês estão aí enfiados na matéria, precisando, portanto, de ter casa para morar, alimento, vestuário, para ter uma vida digna. Então, para a vida material, a posse do necessário. O interessante é que os espíritos não estabelecem o que é o necessário. Quando a gente pega lá na lei de igualdade, nas leis morais, né, na 3ª parte do livro dos Espíritos, lá, quando fala em supérfluo e tal, os Espíritos não definem exatamente o que é o necessário, o que é o supérfluo. Tem gente que, para ele, basta uma casinha lá no alto da colina, onde pode ver o sol nascer, eu e o meu amor
uma cerquinha branca, algumas galinhas e um pezinho de mandioca. Pronto, a vida, eu estou feliz. Tem gente que tem maior complexidade e deseja outras coisas, quer fazer aquele curso e tal, formar em grego, aprender latim, fazer o pós-doutorado, que só existe no Brasil, né? Pós-doutorado em não sei o quê, numa matéria tal, assim, assim, e tal. Então, é isso que é para você o necessário, vai atrás. Tudo aquilo que for para o seu crescimento moral e intelectual, você terá apoio da espiritualidade superior ao seu lado. Pode ir, evidentemente, com as prudências, com os critérios que a gente deve ter. Ah, não, a espiritualidade cuida de tudo. Não, eles não vão fazer pela gente. Eles vão nos ajudar a gente resolver as nossas questões. Não é? Somos nós. Lá na Gênese, quando diz que Deus descansou no sétimo dia, após ter feito a criatura humana no sexto dia, é a grande demonstração de que Deus delegou ao homem as coisas da matéria. Fez o reino mineral, o reino vegetal, o reino animal e fez o homem e descansou, ou seja, entregou para o homem o governo disso aí. Então, não é delegar para os espíritos, é receber a orientação deles para a vida material, a posse daquilo que você considerou como bom, como necessário para você ter a sua vida boa, tranquila e tal, e poder ter a capacidade de entrar no nível de se espiritualizar. Para a vida material, eles cuidam primeiro da vida material, porque é o basicão. Para a vida moral, continuam os espíritos. Vale dizer, para a vida espiritual, duas coisas. Para a vida material, foi só um apóstolo necessário. Para a vida espiritual, duas coisas. Porque nós somos espíritos e estamos provisoriamente na matéria. Como nós estamos provisoriamente na matéria, a necessidade espiritual é maior do que a necessidade material. A necessidade material é a posse do necessário. Restrinja isso. Seja lá aquilo que você elegeu como necessário para você. Para a vida moral, para a vida espiritual, duas coisas. A consciência tranquila e a fé no futuro. A consciência tranquila. Não tem posse material que consiga tranquilizar uma consciência perturbada, que esteja em sentido de culpa. A gente ouve no atendimento fraterno pessoas que, às vezes, a gente conversa, eu daria tudo o que eu consegui na minha vida desonestamente, eu daria tudo e mais um pouco para poder ter paz na consciência. A paz na consciência. A consciência tranquila. Daquele que fez aquilo que precisava fazer. Que cumpriu aquilo que precisava cumprir. E o interessante é que a espiritualidade não exige que a gente seja um Chico Xavier, um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá. Eles não exigem isso da gente. Eles pedem que a gente faça aquilo que a gente tem necessidade de fazer, que está dentro da nossa concepção, dentro da nossa ideia. Fazer. Cumpriu a vida material, atingiu, conseguiu a segurança financeira que você
procurava, o cargo, o trabalho, o concurso que você fez, lutou, conseguiu, atingiu isso, ok. E o lado espiritual? A consciência tranquila, para que a gente possa desencarnar em paz. Chegar no dia da desencarnação e dizer, ok, para onde é que eu vou? Onde é que é o meu? E irmos tranquilos, sem o sentimento de culpa de não ter feito algo. A consciência tranquila. Mas os espíritos avançam e dizem mais, a fé no futuro. O que eles querem dizer com isso? Fé no futuro. Para alguns irmãos de outros segmentos do cristianismo, nossos irmãos evangélicos, por exemplo, isso é quase que uma heresia. Fé no futuro. Não, a gente tem que ter fé em Jesus. A gente tem que ter fé no Cristo. Fé no futuro. Mas não é essa fé religiosa que os espíritos estão falando. Fé no futuro é você ter a certeza de que, mesmo estando passando uma dificuldade moral, ou financeira, ou material, você ter a certeza de que você é um espírito e que está vivenciando uma situação passageira, episódica, transitória e que vai acabar. E que ela existe na sua vida para o seu aprendizado. Não é para o seu castigo, não é porque Deus brigou com você, não é porque você deu azar, não é por nada disso. Ficam aí essas questões para a nossa meditação. Fé no futuro, que é aquilo que a doutrina espírita assinala para todos nós. Nós somos espíritos mergulhados num corpo. A situação pela qual você passa hoje está ruim, está difícil. Olha para o futuro e antecipe a sua felicidade que você vai ter ao vencer essa situação, porque se ela veio na sua vida, é para que você possa vencê-la. E a espiritualidade, ao enviar essa prova ou essa expiação, tem certeza absoluta de que você tem condição de vencê-la. Caso contrário, não mandariam. Fé no futuro é isso, é ter a certeza de que todos nós seremos vencedores de nós mesmos. Muita paz, que Jesus nos abençoe.